Olá, olá, meu amigo, olá, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Eldorado Live, esse programa que já caiu no gosto de todos vocês, onde nós sempre trazemos as melhores temáticas aqui, que tem alguma relação com os nossos cursos de pós-graduação oferecidos na EBRAD. E na live de hoje, o tema será de direito penal. Direito penal, nós ficamos aí um tempinho sem live, né, professor Rafael? Os alunos pediram, nos cobraram. E hoje nós falaremos sobre a seguinte temática: além dos muros, saída temporária e os desafios da ressocialização. E para isso, como eu comentei aqui no começo, temos a honra de recebermos o professor Rafael Baroni, que além de professor, é supervisor acadêmico da nossa pós-graduação em Direito Penal e Processual aqui, Penal na EBRAD, e mestre em Direito Penal pela PUC. Então, professor Rafael, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, olá, meus amigos que aqui estão conosco. Agradeço a todos, agradeço aos nossos alunos e alunas que estão nos assistindo e você que ainda não é nosso aluno e que no futuro será nosso aluno, vai na aula de hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, aprender bastante sobre execução penal, recentes alterações aí que vêm interferindo no dia a dia do operador de direito. Então fique com a gente porque o assunto é de suma importância. Maravilha, professor. Muito obrigado. Temos a honra de recebermos também aqui o professor Gustavo Catarino, que além de professor, é mestre em Direito Penal pela USP e assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo também. Boa noite. Olá a todos. Um enorme prazer estar aqui com vocês, professor Rafael, professor Vitor e nossos alunos também. Vamos conversar bastante sobre saída temporária e os desafios, né, da ressocialização, as questões que envolvem reintegração social e pena de prisão. Maravilha, professor. Então, pessoal, vocês perceberam aqui que estamos com essas duas feras, então não deixem de enviar suas perguntas aqui para a gente no chat. Sabemos que nem todos vocês são alunos aqui da EBRAD em Direito Penal, temos alunos de Direito Civil, Tributário, então algumas dúvidas podem surgir, e algumas perguntas também um pouco mais bem elaboradas, não tenham receio, podem mandar aqui, na medida do possível, os professores responderão. Então, pessoal, só repassando a temática: além dos muros, saída temporária e os desafios da ressocialização. Já falei por demais, estou aqui como um aprendiz também, como um aluno e como admirador desses professores. Vou acompanhar esse bate-papo com vocês. Já passo a palavra, professor Rafael, professor Gustavo, um bom encontro para vocês. Obrigado, Vitor. Bom, meus amigos, minhas amigas, antes de mais nada, para que a gente inicie e todos nós possamos estar na mesma página, é importante consignar algumas premissas. Antes de mais nada, quando um sujeito, via de regra, é acusado da prática de uma infração penal, ele responde a um processo. E ao término desse processo, sobrevém uma sentença. Via de regra, uma condenação. Vamos tratar desse tema hoje. Quando for absolvido, aí é outro quadro, encerra-se por ali. Mas condenado, ele ainda tem a chance de recorrer dessa decisão. Vai para o tribunal, pode ir para os superiores, STF, STJ, e ao término, quando essa decisão se tornar irrecorrível, aí falamos então que ela transitou em julgado. E por que é importante a gente ter essa premissa? Porque, via de regra, o sujeito ele só vai ser custodiado, ele só vai iniciar o resgate, o cumprimento da sua reprimenda, após a decisão dele se tornar definitiva, leia, irrecorrível, transitada em julgado. Existem exceções a essa regra, previstas lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, quando o sujeito é preso em flagrante, enfim, quando demanda-se por alguma questão muito específica que ele responda ao processo preso, custodiado. Mas essa é uma exceção, não é a regra, ok? Muito bem, então vamos tratar da regra para chegar neste tema de hoje. O sujeito, então, respondeu ao processo, sua condenação transitou em julgado, e aí sim ele vai começar a resgatar essa sentença. Mas a primeira coisa importante a se gravar é que, diferentemente do que acontece nas outras áreas do direito, direito civil, direito trabalhista, direito de família, enfim, no direito penal, a sentença judicial é um título mutável. E por que mutável, professor? Supondo que o sujeito tenha sido condenado a X anos, Y meses, W dias, em tal regime.
Isso não necessariamente significa que ele permanecerá essa quantidade de tempo naquele regime cumprindo a sua pena. E por quê? Porque a sua decisão muda de acordo com a forma como ele resgata. Durante a execução, não podemos esquecer que o objeto da sentença penal é a pessoa do sentenciado. E nós, meus amigos, minhas amigas, mudamos. Pense em você há um ano atrás. Como você raciocinava, as coisas que você fazia, os erros em que você incorreu. Hoje você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Em um ano a gente evolui bastante. O mesmo acontece com o sentenciado. De acordo com a evolução dele, ele pode receber benefícios ou não. Supondo que ele tenha bom comportamento, ele pode passar do regime fechado, que é o mais gravoso, para o semiaberto e depois para o aberto, sempre cumpridas determinadas frações. Mas não só isso. Supondo que ele trabalhe ou que ele estude, a cada 3 dias de trabalho, 1 a menos de pena, chamada remissão. Tudo isso opera nesse título judicial, nessa condenação dele. E isso é muito importante o aluno gravar. Por vezes a gente ouve pessoas que são leigas, né? Inconformadas. Ah, mas o fulano foi condenado a 30 anos, cumpriu tão pouco tempo e já saiu da cadeia. Sim, porque é assim que funciona. No Brasil, nós não temos condenações, sentenças penais perpétuas. O sujeito mais dia, menos dia, retornará ao convívio social. Por isso que, dentre as funções da pena, nós temos o tema de hoje, a denominada ressocialização. É preparar esse sujeito para que ele seja reinserido em sociedade. Não é à toa que temos o limite máximo de cumprimento de pena, antes de 30 anos e hoje de 40 anos. Isso parte até mesmo de uma mentalidade cristã, católica, no sentido de que todo mundo é capaz de se arrepender dos seus pecados e de se regenerar. E, portanto, tem que retornar à sociedade para provar que aprendeu a sua lição. O mesmo acontece aqui com o nosso legislador penal. O sujeito praticou uma infração, violou um dispositivo, praticou uma transgressão, vai cumprir, vai arcar com a sua sanção penal e tem que retornar à sociedade para provar que ele aprendeu com isso. Sabemos que, infelizmente, nem todo mundo aprende com isso, né? E sabemos que, infelizmente, nem sempre a ressocialização é um princípio primordial adotado durante a execução da pena. Depende, obviamente, em parte do Estado, mas também depende do próprio sentenciado, de como ele vai conduzir as coisas. Muito bem. Diante desse contexto que eu trouxe a vocês, então, de que proferida a condenação, transitada em julgado e iniciada a execução, o sujeito, durante o cumprimento, pode receber alguns benefícios. Temos, dentre eles, a denominada saída temporária, que alguns, equivocadamente, e aí nós mencionamos, infelizmente, inclusive, né, em larga escala a imprensa, usam como a expressão, equivocada, de induto. Ah, o induto de Natal, o induto de Dia das Crianças. Mas isso não é induto. Induto é um outro instituto. É uma outra situação. Inclusive já foi objeto de aula nossa. Mas que não tem nada a ver com isso. A saída temporária, ela tem como base justamente essa ideia de que o sujeito vai retornar para a sociedade. E aí, quando ele está no regime semiaberto, para que seja experimentado aqui fora, para que se verifique, inclusive, a possibilidade dele ser beneficiado com a progressão para o regime aberto, etapa final, ele, no semiaberto, a cada pouco vai ter essa chance, essa possibilidade de passar um tempo livre em sociedade. Lógico, ele tem regras a seguir. Tem prazo de saída, prazo de retorno, tem horários a cumprir e tudo mais. E aí, o que vai acontecer nesse ínterim? Ele vai ficar com a família dele, ele vai, de repente, ir para a casa onde ele morava, para que se experimente se ele está apto ou não a retornar para o convívio social nessa última etapa, que é o regime aberto. E por que ganham esses nomes, professor? A saidinha de Natal, a saidinha do Ano Novo, a saidinha do Dia das Crianças. Isso tem a ver com o feriado em si? Muitas vezes a gente ouve, fulana matou os pais e está saindo no Dia das Mães.
Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coincide com o feriado, porque no feriado, via de regra, a maioria das pessoas não trabalha. E aí o sentenciado tem a chance de aproveitar melhor o tempo com a sua família. Não é que ele vai pular carnaval na saidinha ou que ele vai comemorar a Páscoa. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente aproveita esse espaço de tempo que coincide com o feriado. Mas isso nada tem a ver com as crenças, os crédulos do próprio sentenciado ou da família do sentenciado, ok? É apenas para coincidir o prazo. Muito bem. Diante disso, que é um benefício, inclusive, previsto na Lei de Execuções Penais, foi mencionado recentemente que alguns governadores não mais concordavam com isso. Afinal de contas, a saída temporária, ela exige também dinheiro. Ela exige uma fiscalização do Poder Executivo. Algumas são feitas mediante monitoramento eletrônico e tudo mais. Exige um investimento do Estado. E não bastasse ser caro, enfim, né, ter despendimento aí de erário público para isso, ainda se alegava o seguinte, olha, mas boa parte deles se aproveitam da saída temporária, para praticar novos crimes. E aí o que aconteceu? Um grupo de governadores se reuniu com o ministro da Justiça, com uma ideia, com um projeto, para que acabassem as saídas temporárias. Isso ensejou um intenso debate, uma intensa discussão. Era possível, não era possível fazer essa alteração? Isso atingiria quem, não atingiria? E aí tivemos aí uma reforma recente da lei. Com isso, então, espero ter colocado todos aqui na mesma página para a gente iniciar esse debate aí de bastante fundamento, né, professor Gustavo? É isso, exatamente. É um tema que está muito em voga, né, em razão da alteração legislativa recente. Então, sempre foi um tema, a saída temporária também chamada de saidinha, até de modo um pouco pejorativo, sempre foi muito polêmica, né? E especialmente nos últimos tempos ela foi objeto de larga discussão, como o professor já mencionou, tanto por parte de governadores como por parte do Congresso Nacional e também pela sociedade. Então é um tema que a gente vai debater hoje. Nessa nossa live, pessoal, a gente vai trazer para vocês o quê? Inicialmente, elementos, né, fundamentos para que vocês possam entender o que se trata o Instituto da Saída Temporária, né, de modo didático, de modo bem geral, para todos, inclusive para quem não é da área penal e também da área jurídica, para a gente depois debater. Eu trouxe para vocês, a gente vai examinar juntamente com o professor Rafael, as alterações legislativas, as alterações dos artigos da Lei de Execução Penal, então, que modificaram toda a estrutura, reduziu bastante, né, o espectro de incidência desse benefício da saída temporária. Vamos fazer também menções a questões de ressocialização, tá? E aí, para criar o seu raciocínio, para criar a sua conclusão acerca do acerto ou não do legislador, né, uma questão também que envolve muita discussão. Pois bem, de início, pessoal, o que eu queria falar para vocês, o que eu acho muito importante, é trabalhar, até trouxe o material para a gente dar uma olhada, as questões que envolvem a execução penal. Qual é o escopo, qual é a finalidade da execução penal? Por quê? Se a saída temporária é um benefício que se situa na execução penal, um benefício de execução penal, então a saída temporária tem que respeitar o objetivo da execução penal. E o legislador, lá no artigo 1º da Lei de Execução Penal, de 84, estipula claramente, a gente até destaquei, que a execução penal tem um objetivo, né, além de cumprir a condenação penal definitiva, proporcionar aí condições para a harmônica integração social do condenado. É o que o professor Rafael estava falando sobre a ressocialização, ou reintegração, ou reinserção social, né, do condenado, do delinquente condenado, de volta à sociedade. Porque a gente parte do pressuposto, uma questão que nem se debate nesse momento, de que não temos pena de morte, não temos penas com caráter perpétuo, por vedação constitucional. Se a Constituição Federal assim previu, a gente não pode, né, estabelecer esse tipo de pena. Então a gente já parte do pressuposto que em algum momento o condenado vai retornar para a sociedade. Então toda a legislação infraconstitucional, incluindo a Lei de Execução Penal, ela se amolda a esses preceitos constitucionais. Então ela vai
criar todo um procedimento, uma estrutura de cumprimento de pena, pensando na reintegração social, né? Pensando na ressocialização, porque em algum momento ele vai retornar à sociedade se não tem pena de morte e não tem pena de caráter perpétuo. Perfeito? E isso é importante. Imaginemos que a pessoa cumpre, então, 5 anos, tem 5 anos de pena para cumprir, cumpre 5 anos no regime fechado, no dia seguinte vai à rua. Vejam que isso pode gerar também um problema, né, de a pessoa se situar novamente na sociedade. Imaginemos você, eu sempre dou esse exemplo em aula e também em lives, a gente fica preso no elevador, né, e por 1, 2, 3 minutos já é desesperador, 1 hora no elevador, então é horrível. Então imagine, então semanas, meses em uma cela, anos, a pessoa perde um pouco esse convívio social, né, esse caráter de sociabilidade que tem o ser humano. Então, essa reintegração não foi algo criado do dia para a noite, são séculos de desenvolvimento demonstrando que ela é necessária para que haja a correta terapêutica penal, para que a pena não se torne, na verdade, um instrumento deletério, inclusive não só para o condenado, para a sociedade. Então, para ter esse sucesso, a pessoa tem que retornar aos poucos. Isso está no artigo 1º, isso a gente vê claramente. E quais são os pilares básicos da execução penal? A gente não vai se aprofundar nesse tema, porque também é tema de live própria, de aula própria, mas é comportamento, disciplina e trabalho. A saída temporária tem relação direta com esses pilares. Então, não é qualquer condenado, não é qualquer preso, detento, que vai receber o benefício. Ele vai ter que ter comportamento, disciplina e, se possível, também trabalho, que é um dos pilares da execução penal. Inclusive, são pilares estabelecidos, defendidos também pelo professor Nutt, que é o patrono da casa, né, da EBRAD, tem diversas obras a respeito do tema da execução penal. Então, a gente tem o que se chama de sistema de recompensas e estímulos, como eu trouxe aqui no material para vocês, tá? Perda e ganho. Como na nossa vida também, no cumprimento de uma pena em cárcere, a gente também tem perdas e ganhos. Então, se a pessoa tem bom comportamento, respeita os demais detentos, respeita os agentes penitenciários, os servidores, ela vai ser premiada, ela vai ter mais benefícios do que aqueles que não respeitam, que têm mau comportamento, né, que cometem faltas disciplinares. Esses não vão receber benefícios como a saída temporária, em regra, certo? Então, a gente tem essa terapêutica penal, tem muito efeito pedagógico, essa questão de cumprimento de pena, de trazer também a prevenção para novos delitos, né, como a gente vai trazer mais à frente. Então, vejam que a gente está caminhando para entender por que existe a saída temporária, tá, gente? Não é algo que caiu do céu, a gente tem todo esse aparato estrutural também principiológico. Eu trouxe, não vou mencionar com profundidade, mas vejam que há artigos na lei de execução penal, como o artigo 53, que traz sanções para quem descumprir, né, regras, como eu falei, do tripé da execução penal, né, comportamento, disciplina e trabalho. E também há recompensas, além dos benefícios penais, como progressão de regime, como saída temporária, que a gente vai debater com mais profundidade já, a gente tem recompensas, elogio, regalias, né, então um rádio, uma televisão, uma possibilidade de um tempo maior de pátio, isso entra dentro da hipótese de bom comportamento carcerário. Então, faz sentido que a pessoa busque o bom comportamento também, se ela vai ser, se esse bom comportamento vai ser reconhecido pelo Estado e indiretamente pela sociedade, demonstrando que a pessoa está se ressocializando, se regenerando, né, em relação ao crime cometido. Pois bem, feitas essas menções de execução penal, o segundo ponto que eu vou trabalhar com vocês, antes de a gente entrar junto com o professor Rafael, nos artigos, nas alterações legais da lei de execução penal, especialmente artigos 1, 2, 2 em diante, que foi a lei alterada pelo Congresso Nacional, né, que praticamente não extinguiu, eu ia falar que praticamente extinguiu, não, ela ainda existe, né, mas foi bem restringida pelo legislador pátrio. Faço rápida menção à pena de prisão, porque se a gente está falando de saída temporária, a gente está falando não só de execução penal, mas também de pena de prisão, certo? Saída temporária é alguém que está, então, preso, está em cárcere, está com sua liberdade limitada, e ela vai sair temporariamente. Então, a gente tem que trabalhar sobre a pena de prisão. E a gente vai ver que a pena de prisão, que é uma das mais antigas, como eu menciono aqui, então não vou me aprofundar sobre isso, ela se expande bastante no século XIX, tá, gente? Para quem tiver interesse histórico, é ali que começa essa ideia de aplicar mais a pena de prisão, ao invés de outras penas como penas de morte. A gente tem, então, visões já mais humanitárias, né, vindas, inclusive, da ideia da Revolução Francesa em diante. A gente fala em Beccaria e outros grandes estudiosos do âmbito mais jurídico-criminal, né, nem é necessário aprofundamento a respeito,
Mas a gente tem a ideia, especialmente da ideia de recuperação, ressocialização do delinquente, do criminoso, ali então em torno de 1860, 70, quando começa o que se chama de escola positiva, tá? Que também não vamos aprofundar, que não é maçante, não é necessário para essa live especificamente. Perfeito. E aí, mas o que acontece? O que se percebeu? Então a pena de prisão se tornou o grande instrumento, remédio para a recuperação dos criminosos. Mas se viu o seguinte, professor Rafael, que trabalha, né, professor Vitor também, a gente vê isso na prática. Para penas curtas, e também para criminosos eventuais, por exemplo, primários, ou cometendo crimes leves, sem violência ou grave ameaça, né? Então, um delito pequeno, que envolva uma questão, não seja de grande, um bem jurídico tutelado muito relevante, que envolva vida, integridade corporal, né, e tudo mais, a gente percebe que, para esses fins, a pena de prisão acaba se tornando, na verdade, negativa. Sob o prisma do princípio da proporcionalidade, gente, de fim, né, e meio. Então, qual que é o fim? O fim é que a pessoa aprenda, então, que tem uma pena para ser punida e também para que não cometa novos delitos, certo? A gente vai ver na sequência sobre isso. Mas também, qual é o meio que você vai ter? Nesse fim, então, o meio vai ser pena de prisão para esse fim. Só que, considerando quantidade de pena de prisão curta, delito curto, né, delito mais leve, com uma pena curta, ela se torna muito deletéria. Os efeitos são muito graves, né, da pena de prisão, como a gente já mencionou. Então, eu até coloquei aqui algumas questões que envolvem estigma, né, para sempre na sociedade, as más condições estruturais, que é um problema clássico brasileiro que poderia ser corrigido, especialmente pelo Poder Executivo, né? A Lei de Execução Penal traz maravilhas, né? O professor Rafael também sabe bem, como se fosse um hotel, a prisão, tem até a quantidade de metragem, quantidade de presos por cela, que nada é respeitado. Então, a previsão legal existe, ela não é respeitada, né? Então, isso faz parte desse estigma, desses problemas da pena de prisão. Abandono da família, a gente vai falar da família bastante, que tem envolvimento direto com saída temporária, né, nos feriados, que foram proibidos na última alteração legislativa que a gente vai ver. Perda de trabalho e outras questões que envolvem a necessidade de a pessoa ficar presa por determinado período. Tá? Então, só para crimes que sejam mais graves, proporcionalmente, então você aplica essa pena que é mais grave, que realmente vai ter ali uma consequência grande, né, no condenado. Faz sentido para crimes mais graves, perfeito? Professor Gustavo, posso só dar um exemplo aqui para... Claro, com certeza. Inclusive, alunos que não estão habituados com a parte penal. Imaginemos, por exemplo, algo que é comum e corriqueiro, lamentavelmente, embriaguez ao volante. O sujeito é parado numa blitz. Note, eu não estou falando em homicídio nem em lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Estou falando do sujeito que unicamente é pego conduzindo o seu veículo após ter ingerido bebida. Todo mundo sabe, né? Se dirigir, não beba. Esse é um crime, artigo 306 do Código Penal. A pena deste crime mínima é de 6 meses. Agora imagine, eu coloco o sujeito lá, né? Dou a ele a pena mínima de 6 meses e inicio num regime mais gravoso. Ou seja, ele tem que ficar lá detido, por exemplo, no semiaberto. Só que com 1 mês, 16%, 1/6, esse sujeito já tem o direito de progredir para o regime mais brando. Agora notem, de que vai valer a esse sujeito? Ficar 1 mês, muitas vezes inserido com pessoas que cometeram coisas bem mais graves, para que depois desse 1 mês ele já vá para o regime aberto. Esse tipo de raciocínio que a gente tem que fazer, que é o que o professor Gustavo está trazendo da questão da proporcionalidade. Sabendo que é um mal, a prisão, enfim, temos que aplicar para situações que realmente exijam esse mal. E não para outros casos que poderiam ser saneados de outra forma. E isso, então, crimes pequenos, com penas curtas, em que a gente não teve desfechos trágicos, traumáticos, indissolúveis. Lógico que penas maiores, pensemos aí latrocínio, estupro, enfim, obviamente esse argumento se encaixa de outra maneira. Você vai ter lapsos maiores para que o sujeito, né, se mantenha custodiado e depois possa progredir. Mas na legislação brasileira temos muitos delitos com penas curtas. E para esses a gente também precisa pensar, porque a regra é a mesma. Obrigado aí, professor Gustavo, pelo espaço, só para ilustrar. Excepcional menção aí
Agradeço pelo acréscimo. Exatamente essa é a lógica, esses exemplos, né? Eu até ia dar o exemplo de trânsito. Eu fiquei na dúvida, será que eu falo? Às vezes tem gente que acha que é um pouco mais grave, não é? Mas é um exemplo com pena baixa, né? Imaginemos criminosos que não possuem nenhuma folha de antecedentes, que aparentam, então, que não são criminosos que estão realmente na vida, né, delitiva. Então, é claro que você pode, inicialmente, conceder um benefício como esse. O reincidente, ou aquele que possui, então, por consequência, inclusive da reincidência, penas maiores, em regra não vai possuir um benefício como saída temporária, pode possuir, mas há requisitos de cunho subjetivo, né? Será que será produtivo aquele condenado? É reincidente, é um crime grave, pode ser que se afaste o benefício. Então não são todos os criminosos que vão ter direito a esse benefício, né? Tudo é questão de proporcionalidade, como também mencionou o professor Rafael. Então, como eu menciono aqui no nosso material, para a gente já dar seguimento, entrar no que interessa mesmo, que são os artigos de saída temporária, que inclusive tem uma aluna, Ana, que fez já uma pergunta muito interessante, perguntando como que o legislador trabalha nessa saída temporária e quais são as nossas sugestões. Eu trago no final as minhas sugestões, né, de reforma para melhoria, né, desse instituto, que na minha opinião é muito importante para essa ideia de reintegração social, né, que é necessária, ela vai acontecer de qualquer modo, então a gente tem que trabalhar e tem que melhorar, não cancelar, né, o sistema de reintegração progressiva aos poucos, né? Então, como eu menciono aqui, sobretudo para na ideia de crimes mais leves, então a ideia de descarcerização, despenalização, diminuir o tempo da pessoa em cárcere, ou deixar realmente para aquelas pessoas que realmente assim merecem em razão da condenação mais grave, proporcionalmente, tá? E as finalidades da pena, claro que a gente não vai aprofundar aqui, que é um tema muito técnico, mas o que é importante dizer é que o próprio legislador brasileiro, né, previu no Código Penal, no artigo 59, que toda a pena no Brasil para qualquer crime tem que ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não só reprovação, e prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente tem diversas teorias, tem uma que é muito importante, me acompanhe no raciocínio, porque isso vai ser essencial para a gente debater o tema da saída temporária, que é o que se chama de prevenção especial positiva. Qual é esse tipo de prevenção? Que não é algo criado agora, isso vem desde, como eu mencionei, 1850, 1870, 1880, já é trabalhado esse tipo de prevenção com sucesso. A ideia de que a pena também serve para que a pessoa não cometa novos delitos e possa, como a gente mencionou até agora, se ressocializar, se reintegrar à sociedade. Essa é a prevenção. Então, quando se aplica uma pena, ela também tem esse objetivo, não só punir por punir, né, o mero, então, a imposição de um suplício, né, de uma punição a alguém. Também, isso é importante. O próprio nome da matéria que a gente está trabalhando fala de direito penal, são penas. Mas a gente tem essa ideia de prevenção o tempo todo, tá? Então a saída temporária também entra isso aí. Não é só um benefício por benefício, para que se dê uma colher de chá ou temos dó de uma pessoa, então vamos colocá-la, então vamos já... Não, tem toda essa intenção por trás, esse objetivo por trás de prevenção para novos crimes. Perfeito? Então a gente cai no sistema progressivo, antes de mencionar a saída temporária. As previsões, então, só para vocês que estão nos assistindo e também nos escutando por outras vias, por outros meios, inclusive depois, né, da nossa gravação da live, a gente tem previsão, tanto no Código Penal, no artigo 33, como na Lei de Execução Penal, no artigo 112, de que as penas privativas de liberdade, ou seja, a pena de prisão, elas têm que ser executadas de modo progressivo. É obrigação, tá? Então o juiz tem que cumprir o que está previsto na lei, que decorre, inclusive, da Constituição. A gente tem essa obrigação de progressão. Então, aos poucos, ele vai, como a gente mencionou até agora, retornando à sociedade. Então, regime fechado, semiaberto, aberto. Benefícios penais aos poucos de reintegração, livramento condicional, progressão de regime e saída temporária, que a gente entra agora, então, no nosso tema central, agora, então, com 30 minutos de live, é o momento adequado para a gente mencionar aqui. Eu trouxe a definição do professor Nutt, que é o patrono da EBRAD, né, e um grande pensador e estudioso do tema aqui, também de saída temporária, de execução penal, em especial. Eu não vou ler, para não ficar maçante, mas veja por que eu mencionei. Porque o professor Nutt, ele menciona expressamente, né, ele se atenta à questão de que, para fins de iniciar o processo de ressocialização, existe o benefício da saída temporária. Novamente, a gente vai cair na questão de que a pessoa tem que retornar aos poucos. Então, a saída temporária é muitas vezes o pontapé inicial
para esse retorno. A pessoa não está mais no fechado, né? A pessoa tem que estar, o condenado tem que estar no semiaberto já. Então ele já teve uma progressão. Ou uma pena que é um pouco mais leve, que não foi imposto o regime fechado. A gente já está entrando naquela questão da desnecessidade de muita pena de prisão, proporcionalmente à condenação. Ou se já houve a progressão, o que significa, professor Gustavo? Significa que a pessoa teve bom comportamento e respeitou aqueles princípios que eu mencionei lá no começo, aquele tripé da execução penal, lembra? Comportamento, disciplina e trabalho. Então, nós já temos cumprido isso para receber o benefício de saída temporária em regra, tá? Então, não é algo que cai do céu para o detento. E entra nessa questão de processo de ressocialização. Vamos ver os artigos da lei de execução penal. O professor Rafael, qualquer parte, tá? Qualquer menção que queira fazer, eu vou mencionar então a redação. Eu fiz de propósito aqui, eu coloquei a redação anterior também e deixei grifado, deixei em itálico para a gente ter. Também quem está nos ouvindo, não tem problema, eu vou ler para vocês, vou fazer a menção expressa, mas para quem está nos assistindo, a gente tem aqui onde que houve a revogação recente da Lei 14.843 de 2024. Essa é a lei que gerou toda essa polêmica, né, que a gente tem visto em imprensa e também em outros meios de comunicação. O artigo 122, então, ele prevê, ele estipula a saída temporária, né? E quais eram as hipóteses? Eram três. Eram clássicas hipóteses desde a entrada em vigor da Lei de Execução Penal em 84, naquela ideia de diminuição da pena de prisão, crise da pena de prisão só para crimes mais graves ou criminosos reincidentes, tudo mais. Visita à família. Segunda hipótese, frequência a um curso profissionalizante ou para fins de instrução de segundo grau ou ensino superior, ou seja, para fins educacionais, vamos resumir, fins educacionais. E a terceira hipótese, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. É bem amplo. Uma possibilidade, eventualmente, de um evento que tenha algum caráter aí pedagógico, cultural. Também a questão da visita à família também tem relação com o inciso 3. O inciso 3 era o que se chamava de hipótese aberta, né, que o juiz conseguia encaixar quando ele entendia que para fins da terapêutica penal, para fins de prevenção do delito, sistema progressivo aos poucos, nesse caso, tendo bom comportamento, disciplina, eventualmente trabalho, a gente tem a possibilidade de concessão. O inciso 3 ele era bem amplo. O inciso 1, visita à família, e o inciso 3 não existem mais, ok? Foram revogados, então, pelo Congresso Nacional em 2024, pela lei, então, que foi objeto de bastante discussão, ainda é. Restou a hipótese, atualmente, de saída temporária somente para fins educacionais, que é o inciso 2, ok? Antigamente, então, um instituto que tinha uma maior incidência, um espectro maior de incidência, e hoje está reduzido, então, a saída temporária somente quando há a demonstração, a comprovação de que vai ser realizado um curso supletivo, profissionalizante, ou, como eu mencionei, instrução de segundo grau, ensino superior e tudo mais. Com autorização pelo juiz, tem que ter toda uma documentação, é um negócio que não é tão simples de conseguir, o professor Rafael sabe, muitas vezes uma instituição tem que estar credenciada perante o poder público, não pode ser também uma instituição educacional qualquer, né, sem registro no MEC. Então, é uma questão que se torna um pouco burocrática até para fins de obtenção desse benefício, que ele já está bem, né, restrito e muitas vezes é difícil conseguir essa hipótese de fins educacionais. As outras hipóteses... soluções, né, professor Gustavo, pelo próprio CNJ, estabelecendo quais são as instituições, as regras para que ela de fato seja reconhecida como uma instituição desse porte, enfim, para que o sentenciado, enfim, o reeducando, possa gozar desse benefício, de se deslocar até o lugar. Sabemos que hoje em dia, como está acontecendo aqui agora, né, temos muito a divulgação, a disseminação do EAD, do ensino à distância, mas existem ainda instituições em que se faz necessária a presença, o estudo presencial. Pensemos, por exemplo, em instituições voltadas a questões ligadas à saúde, em que eu tenho que ter oficinas, eu tenho que ter laboratórios, enfim, né? Nesses casos, por óbvio que o EAD não pode ser totalmente suprimido, né? Não pode suprimir, perdão, totalmente essas atividades presenciais. E aqui, então, ingressaria uma das hipóteses, aliás, a única, né, professor Gustavo? Que é a única. Permite a saída temporária. Hoje em dia é a única. A ideia, então, do legislador, né, do atual Congresso Nacional, foi restringir esse benefício, porque se entendia que era um benefício demasiado, né, um benefício amplo para o
condenado, sobretudo porque ele se encontrava ainda no regime semiaberto, se encontra para fim de saída temporária. Então, como ele não foi para o regime aberto, se entende que a saída temporária para fins de visita à família e também outras atividades que seriam interessantes para fins de prevenção social, como a gente já mencionou, por exemplo, que acontecia bastante, feriados que têm relação familiar, então famoso encontro familiar, né? Então, por exemplo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, especialmente esses feriados, alguns outros também. São feriados que muitas vezes as famílias se reúnem, né? Então, era uma chance de manter esse vínculo do condenado com a família, né? E, claro que isso gerava um outro problema, que foi o que foi mencionado em especial pelo Congresso, que é o fato de que alguns não retornavam. No feriado de Natal de 2023, o dado oficial é o seguinte: 95% dos presos no Brasil inteiro retornaram. Foram 52 mil, eu trouxe aqui mais para frente, a gente vai ver o slide, 52 mil no total, e 95% retornaram. 5%, equivalente em torno de 2 mil presos não retornaram. Então, 2 mil de 52 mil. Mais ou menos esse é o número, tá? Então, 95% retornou, 5% não. Em razão desses 5%, se criou uma regra. Na minha opinião, a gente vai falar um pouco mais à frente, as leis, especialmente as leis penais, têm que ser criadas com base nas regras, não nas exceções. A exceção, na minha opinião, são os 5% que não retornam. A gente então tem que melhorar esse instituto, ou talvez restringi-lo de outra forma, para que diminua ainda mais o número de não retorno, né, da saída temporária, de descumprimento. Agora, 95% retorna, esse é o dado do Natal de 2023. Então se criou essa regra com base em um exemplo ou outro de alguém que cometeu um crime, matou uma pessoa que estava em saída temporária, mas os números mostram que são exceções. 2 mil pessoas é um número grande, é verdade, é um número grande, mas as leis são feitas num país, né, como o nosso, com milhões de pessoas, né? Então a gente tem que criar regras que são gerais, tem que respeitar, na minha opinião, né, interesse público com base em números oficiais. A gente tem aqui 95% respeitando a saída temporária, inclusive nos incisos que já foram revogados, visita à família, por exemplo. Tá? Esse é o primeiro aspecto. A gente vai trabalhar um pouco mais à frente de modo crítico, mas esse é o primeiro aspecto que me chama a atenção, né? Criar uma lei com base em um exemplo concreto. A gente tem que ver todos, né, os casos e então criar uma hipótese geral, né, como a gente tem agora no artigo 122. Mas assim foi feito, e a gente trabalha com o que nós temos hoje na legislação. Vamos seguir aqui no nosso artigo, não vou mencionar com muita profundidade, mas só para vocês saberem que há previsão, inclusive, dada em 2019, né, de previsão de monitoração eletrônica para saída temporária. Então, saída temporária é um dos benefícios que podem ser objeto de monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira eletrônica. Isso a gente vê bastante, né, na prática, na mídia e tudo mais, que é um excelente meio de fiscalização, inclusive onde estão, no caso do Natal de 2023, os 5% dos presos que não cumpriram, porque também não é fácil romper a tornozeleira eletrônica, tá? E também, imediatamente que a pessoa sai do perímetro, lá no presídio, lá todo o aparato estatal de fiscalização já apita, tá? Tem GPS, tem todo o sistema, então é uma fiscalização muito boa feita por monitoração eletrônica, e por isso que é um benefício, sobretudo hoje em dia, né, com essa tecnologia, se tornou, na minha opinião, mais eficiente o seu controle do que antigamente. A gente tem, pelo menos, uma visão ali, um rastreio, né, dos beneficiários aí do benefício, dos beneficiários da saída temporária, dos detentos que assim a possuem. E não só isso, né, professor Gustavo? Além de, para quem não acompanha, né, além de ela fazer o monitoramento desse perímetro, porque o sujeito, como eu disse a vocês, ele é beneficiado com a saída temporária, mas são estipuladas condições. Horários que ele tem que se retornar, se recolher em casa, enfim, o perímetro que ele pode se deslocar. E o monitoramento ele é muito bom nesse aspecto, porque ele avisa tudo. Ele fala, olha, saiu, não saiu, mas não é só isso. O monitoramento também é bom pelo fato de que, se rompida a tornozeleira, ele também avisa. E não só. Se o sujeito não carregar
também esse dispositivo, a mesma forma, também avisa. Então você tem aí uma fiscalização tríplice, não só do local e do horário, né, da movimentação do sujeito, mas se ele rompeu ou não o dispositivo e se ele deixou propositalmente, por exemplo, de carregar a bateria. Imaginem aí um aparelho de GPS, como o professor Gustavo mencionou, né? Então temos todas essas questões. O sujeito que de fato, né, está bem intencionado, está realmente aprendendo, quer ir para o regime aberto, não quer ter mais problemas e implicações criminais, ele faz de tudo para zelar pelo bom uso desse instrumento, né, professor Gustavo? E não digo do instrumento só da tornozeleira, do instrumento da saída temporária. Cumpria tudo de forma coerente, realmente gozava, aproveitava desse benefício. E, para você guardar um exemplo na sua cabeça, você que não é do direito penal, tem o documentário da Elise Matsunaga, da situação do IOC. Aquele documentário do Netflix foi gravado durante uma saída temporária. Quem assistiu esse documentário se lembra. Começa o documentário, né, professor Gustavo, com ela deixando a unidade prisional no regime semiaberto, mas ela tem um prazo para retornar. E aí, nesse ínter, ela vai tentar encontrar com a filha, encontrar com a família e tudo mais. Tá? Voltando aí, professor Gustavo. Sem dúvidas, eu concordo com as observações do professor Rafael, que inclusive tem relação com uma pergunta feita por uma ouvinte, por uma aluna chamada Letícia, que pergunta desafios, né, dos intérpretes da norma penal, os operadores do direito, né, juízes, promotores, defensores públicos, advogados, na aplicação e fiscalização das saídas temporárias. Na minha opinião, eu até ia falar isso um pouco mais no final, mas a gente já pode antecipar, envolve a questão da tornozeleira eletrônica, da monitoração ou monitoramento. Como eu escrevo na minha peça, uma rápida observação, as duas formas estão corretas, as duas formas estão previstas, tá, no dicionário, no vernáculo. Então você pode colocar monitoração eletrônica ou monitoramento eletrônico, tá? Os dois modos estão perfeitos. Na minha opinião, um dos grandes problemas é a própria monitoração, que já está prevista na lei, hoje ela é muito bem aplicada, especialmente em cidades maiores como São Paulo, mas a gente sabe que mesmo no estado de São Paulo, o professor Rafael, por exemplo, atua bastante na prática nesse tema de execução penal, a gente sabe que há comarcas que não possuem tornozeleiras disponíveis. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça substitui uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, por exemplo, por medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, ou seja, a tornozeleira eletrônica, e aí o juiz oficia falando, eu não consigo cumprir a decisão do tribunal porque eu não tenho tornozeleira disponível aqui na comarca. O Estado, o Poder Executivo não me fornece para a gente poder, né, realizar aqui o cumprimento. Então a gente muitas vezes, no tribunal no caso, dispensa, né, a tornozeleira para que não se crie um constrangimento legal, porque a culpa nesse caso é do Estado. Né, novamente, né, professor Gustavo, aquela questão que a gente estava mencionando já no começo da live, viu, Letícia e Ana, é importante a gente posicionar a realidade fática. Não adianta a gente ficar só no mundo do dever ser. Exatamente. Como o professor Gustavo mencionou, a LEP é maravilhosa. Eu realmente acho a LEP muito bem redigida. Só que a gente sabe que, infelizmente, nem um terço dela é cumprida no que tange as disposições. Mas não à toa, dando palestras em outros estados do Brasil, eu me deparei com situações que o pessoal comentava, né, diretores de unidades prisionais, de fila, porque não tinha a quantidade de dispositivos de tornozeleira suficiente. Então tinha uma fila para se aguardar a disponibilização de uma tornozeleira, que é maior constrangimento do que esse. E aí a Letícia vem e pergunta, né, quais são os principais desafios enfrentados? Bom, além dessa questão, como eu disse, né, financeira e estrutural, de ter esse suporte para que o sujeito seja guarnecido pelo monitoramento ou não, temos outros também. Como é que o sujeito, o sentenciado, se desloca para sua casa? Aqui em São Paulo, muitas das vezes, sendo de famílias paupérrimas, enfim, não tendo recursos, o próprio estabelecimento prisional disponibilizava uma van, um ônibus, um transporte para que esse sujeito conseguisse se deslocar até a sua casa. Muitas vezes ele está custodiado numa unidade longe, por exemplo, Tremembé, Taubaté, que é interior de São Paulo.
E a sua moradia é no litoral. Veja, uma distância considerável. Então, temos todas essas questões aí, como mencionado, do próprio Poder Executivo, da verba, do gasto para isso. Mas não fosse isso, ainda temos outras. Supondo, por exemplo, que não existe um monitoramento eletrônico. Como que é feita a fiscalização? Se o sujeito de fato está seguindo o perímetro, se o sujeito de fato está respeitando os horários que lhe foram estabelecidos previamente pela autoridade. Não tem. Não tem fiscalização. Fica naquela situação do vamos esperar. Se em determinado momento há uma batida policial num bar, num horário noturno, e ele é pego, aí você descobriu que houve o descumprimento. Porque, do contrário, você não descobre. Sem a tornozeleira, realmente esse instrumento, embora seja importante a saída temporária, né, como já mencionamos desde o começo, o destino final do agente é a sociedade. Mais dia menos dia ele vai acabar indo para a rua. Nada mais justo do que ele ser experimentado. Né? Mas por isso mesmo, em princípio, sem a tornozeleira eletrônica, partia-se do pressuposto que estava todo mundo cumprindo tudo, porque não tinha uma fiscalização efetiva. E isso também acentua a cautela em conceder esse benefício a quem realmente merece, porque é um benefício importante. Nenhuma dessas querelas, a ausência de tornozeleira, a ausência de fiscalização, a dificuldade que se tem em saber se o sujeito saiu do perímetro ou não, nada disso justificaria afastar, rechaçar esse benefício, que é um benefício importante, que, como o professor Gustavo acabou de mencionar, era aproveitado por mais de 90% daqueles que eram beneficiados. Agora, trabalhar com exceção é algo muito complicado, meus amigos, minhas amigas. E é isso que também você, operador de direito, deve pensar, deve se bater nas suas peças, nas suas petições. Sempre foi producente. Olha, porque 2 não voltaram, porque 10 não voltaram, mas, poxa, quantos tiveram a saída? 1.000, 2.000? Temos que pensar, porque 5 cometeram crimes. Mas notem, gente, a saída temporária é um dos benefícios. Como eu disse para vocês, eles não vão ficar detidos, custodiados lá pela vida inteira. Cometeram agora na saída temporária, mas mais para frente cometeriam também. Quer dizer, uma coisa não justifica a outra. Eu acho que esses são os pontos, né, professor Gustavo, que a gente tem que trabalhar. É isso. A questão da cidadania como um todo também, né? Eu volto a bater nessa tecla de que regras gerais como essas que que estamos examinando aqui, que valem para todos os presos, elas não podem ser criadas com base em exceções. O professor Rafael mencionou quantos não retornaram e quantos retornaram. Então, tem que ver se há de fato aí uma proporcionalidade da medida adotada pelo Legislativo com base na vida real, né, com base nos números. As políticas públicas, na minha opinião, têm que ser criadas com base nas regras gerais. As exceções devem comportar previsões legais excepcionais, como é essa do parágrafo 2º que a gente vai ver na sequência. Só um rápido à parte, como o professor Rafael, seguindo a linha do professor Rafael, e dando só finalização aqui à dúvida da colega Letícia, se a gente tem no estado de São Paulo, um aparato financeiro melhor, a gente tem falta de tornozeleiras em certas comarcas, imaginem locais mais ermos do Brasil, que possuem dimensões continentais. E aí vai cair, como o professor Rafael falou, na falta de fiscalização, ou como era antigamente, e ainda é, ou seja, praticamente nenhuma fiscalização, mas alguns policiais militares são deslocados para fazer essas batidas, ou ir na casa das pessoas que estão em regime aberto, em regime de prisão albergue domiciliar, ou com livramento condicional, ou nesse caso com saída temporária, vamos lá ver se a pessoa está lá. Está aqui, verdade. Mas são muito poucos policiais, poucos agentes públicos em São Paulo, imagine em outros locais, para fazer essa vasculha, né, fazer essa fiscalização. Então, na minha opinião, a questão central aí é a tornozeleira eletrônica. É isso que faz esse instituto se tornar eficiente, sobretudo sob o prisma da fiscalização. Sem a monitoração, é muito difícil que uma pouca quantidade, né, de aparato de policiais faça essa fiscalização nos locais onde estão de muitos, né, milhares de presos recebendo benefícios fora do cárcere. E tem mais, né, professor Gustavo? Se o senhor puder voltar um slide, o caput do 122, ele fala ainda para a gente, olha só, sem vigilância direta, o artigo 122 é claro,
Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Quer dizer, não vai ficar um policial ali na sua porta o dia inteiro, meu amigo, minha amiga. Essa que é a questão. Ah, mas e a tornozeleira? Não é uma fiscalização direta, ela é indireta. Você está ali com o dispositivo, mas não tem ninguém em cima de você o tempo inteiro. Se eventualmente você romper o dispositivo, você ultrapassar o perímetro, ela vai apitar. Mas do contrário, ninguém está nem ali. Ok? Então vejam também todas essas questões que são importantes. Ah, mas eu vou ter que deslocar um policial. Sim, mas também a que custo? Como o professor Gustavo bem mencionou, nós temos aí uma dificuldade já em manter, em zelar pela segurança pública, para que não ocorram novos crimes. Eu vou deslocar policiais que estão exercendo essa função nesse tipo de posto, sobretudo nesses momentos de Natal, de Réveillon, de Carnaval, em que sabemos que muitas vezes se aproveita para cometerem mais crimes. Eu vou deslocar agentes públicos para ficar olhando se o cara está em casa, se não está, se ele saiu para um bar, se não saiu. Era absolutamente inviável, né? Então, é bom a gente ter esse tipo de discussão, esse tipo de live. Eu acho sempre muito producente, né? O Vitor comentou que os alunos estavam com saudades, mas eu saio daqui sempre muito feliz também, porque a gente traz a realidade para vocês. Nós trabalhamos com isso, eu e o professor Gustavo. Recebemos uma série ali de agravos, de recursos nesse sentido, sobre essa matéria. E é muito bom a gente poder debater, porque são coisas que acontecem na nossa sociedade. Não é algo que você lê num livro e parou por ali. E vamos passando por frequentes alterações. Professor Gustavo, devolvendo aí. Obrigado. Vamos seguir. Concordo integralmente, a gente está bem afinado nesse tema. O parágrafo 2º é essencial, gente, porque essa foi uma alteração que restringiu ainda mais o Instituto. Então, se hoje em dia ele só existe para fins educacionais, como a gente mencionou, mesmo para fins educacionais, antigamente como é que era, pessoal? Sobretudo a partir de 2019. Já havia restrição, não era para todo mundo. Para aqueles que cumpriam pena, mesmo no regime semiaberto, por prática de crime hediondo, com resultado morte, não possuíam direito a esse benefício de saída temporária. Só que o legislador agora, em 2024, ampliou essa restrição, então mesmo para fins educacionais, que foi a única hipótese que sobrou, não há possibilidade de saída temporária se o detento cumpre pena, né, por prática de crime hediondo em geral, com ou sem resultado morte, né? Imaginemos, então, um crime que envolva um crime sexual, né, de estupro, ou também crimes de tentativa de homicídio qualificado e assim por diante. Ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então ampliou ainda mais. Roubo simples, crimes que envolvam violência doméstica, por exemplo, também não vão ter direito de saída temporária, mesmo para fins educacionais. Então, também respondendo a nossa aluna Ana, que perguntou como o legislador trata a questão da saída temporária, ele trata de modo bem restrito hoje em dia, de modo praticamente tirando do mapa o Instituto, né, que ele existia desde 84, especialmente, foi sendo restringido e chegou a esse ponto de que só nos casos educacionais e também não nas hipóteses de crime hediondo e violência grave ameaça. Nesse aspecto do parágrafo 2º, eu acho interessante. Tanto é que não houve veto presidencial, a gente vai ver mais à frente, não houve veto presidencial a esse parágrafo 2º, você entendeu que tudo bem, nesses casos há proporcionalidade para não se conceder um benefício como esse, porque entra naquela questão que a gente estava falando, crimes mais graves, né, penas maiores, então benefícios como esse não se situam na ideia de prevenção suficiente para ir para o fim desejado, né, pelo meio e fim, como a gente já falou, proporcionalidade, faz total sentido essa previsão, né? Agora, essa restrição dos incisos que é o grande problema na minha visão. Perfeito. E aqui é uma menção, nem vamos fazer muita menção a ela, mas há uma previsão que mesmo para fins educacionais só vai ficar na saída temporária no tempo necessário para as atividades discentes. Então, vejam que é do modo mais restrito possível hoje em dia a saída temporária. Já havia essa previsão, inclusive, né, no 124, mas antigamente também havia outras hipóteses de saída temporária que não existem mais. Então, já é difícil conseguir essa saída temporária para fins educacionais, por questões documentais e tudo mais, e também o tempo vai ser só para sair e voltar do cárcere para fazer esse estudo. Além do problema do transporte, que o professor Rafael foi muito perspicaz nessa menção, também é muito complicado, né? Se larga o condenado, que não tem mais trabalho, em tese tem que pagar também pena de multa, não tem mais dinheiro em conta, e ele ainda tem que se virar para
e se deslocar para o local de sua residência ou seu curso profissionalizante, né? E voltar com rapidez. O 1, 2, 3, gente, eu só mencionei ele aqui, esse não foi alterado, tá? Mas vejam que interessante, essas são as condições, os requisitos para que se concedam. O 1, 2, 2 são as hipóteses de cabimento, que só existe uma, como a gente já mencionou, só para fins educacionais, e 1, 2, 3 fala quais são as condições, os requisitos. E entre os requisitos, comportamento adequado entra naquela questão que a gente falou do tripé da execução penal, lembra-se? Comportamento, disciplina e trabalho. E cumprimento de tanto tempo de pena, né? Tem que estar no semiaberto, como a gente já falou, se for primário ou reincidente, tem tempos diferentes, mas veja o inciso 3, o próprio legislador 1, 2, 3 fala que tem que haver a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, e esse mesmo legislador fala isso com uma mão e com a outra, no 59 do Código Penal, que a gente já mencionou, fala que a pena, os objetivos dela são reprovação, né, e prevenção, como a gente já mencionou, né, e uma das hipóteses de prevenção é essa ressocialização. Então, o próprio legislador, inclusive em 2024, que manteve esse artigo, falou ele é importante para os objetivos da pena, mas ele restringiu completamente o benefício, talvez um pouquinho contraditório, mas saibam que existe esse artigo. 124 traz as hipóteses. Esse artigo foi completamente revogado, ele trazia as hipóteses, especialmente para os casos de feriado, normalmente pode pegar um feriado prolongado, então o limite de 7 dias, tinha as hipóteses por ano, no máximo 4, isso não existe mais, porque agora a gente tem para fins educacionais, tem o tempo, a carga horária do curso e tudo mais, caiu por terra o artigo 124, ele não existe mais, deixei aqui só para vocês saberem que ele existia. E o último artigo 125, antes de entrar aqui nas questões que envolvem as minhas sugestões para fechar a nossa live, né, e também o que aconteceu de sanção e rejeição, isso o professor Rafael também acompanhou bastante esse tema. O 125 fecha só falando, vejam que não são só flores, o benefício também ele é revogado se a pessoa cometer um crime, né, enquanto estiver recebendo esse benefício, antigamente eram 4 por ano, né, então não teria direito aos demais, falta grave, né, dentro do cárcere, uma agressão a outro detento, um objeto proibido, e assim por diante, telefone celular, entre outras hipóteses, desrespeito a servidores, né, agentes penitenciários. E vejam, resumindo, novamente, tripé da execução penal, bom comportamento carcerário. Perfeito? É isso. A gente teve, como a gente sabe, então para vocês também saberem, o que aconteceu foi uma confusão ali na promulgação dessa lei, em razão da sua polêmica, que restringiu bastante esse instituto, houve uma sanção parcial, isso aconteceu de fato, foi em 11 de abril de 2024, eu trouxe para vocês aqui, para vocês se inteirarem, né, sobre esse tema que é recente, e é muito importante para fins práticos. Ela foi sancionada, essa lei que fez essas alterações que a gente examinou agora. Contudo, o artigo 122, incisos 1 e 3, a gente já mencionou, quais são? Aquelas hipóteses, né, de saída temporária para fins de visita à família, ou atividades que sejam interessantes para o retorno gradual ao convívio social, né, retornando aos poucos, aquela ideia, primeiro pezinho fora do cárcere, essa é a ideia da saída temporária, por um tempo bem reduzido, né, com, em tese, monitoração eletrônica eficiente. Essas duas hipóteses não foram sancionadas, a revogação dessas duas hipóteses não foi sancionada. E o motivo dado, né, sobretudo sob o prisma do Ministério da Justiça, a gente teve essa hipótese de constitucionalidade material. Esse foi o fundamento, tá, o entendimento, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, essa ideia das penas serem proporcionais e tudo mais, individualização da pena, novamente, proporcionalidade, e proteção da família, na ideia de que a família é muito importante também para fins de controle aí, de criminalidade. A gente vai ver, inclusive, na sequência, uma das minhas sugestões envolve essa questão da família, ela é muito importante para evitar novos crimes. Então, manter esse vínculo familiar, muitas vezes ele é quebrado, né, quando a pessoa é levada ao cárcere, a uma certa vergonha até dos familiares em razão do crime cometido, e a pessoa acaba perdendo completamente contato, muitas vezes, né, dependendo da quantidade de anos que se encontra presa. Então é importante esse contato existente, lembrando que com a monitoração a gente sabe muitas vezes que a pessoa passou na casa de tal familiar, ou na sua própria residência e tudo mais. Mas vejam que esses vetos que eu acabei de mencionar, eles caíram, foram derrubados, foram rejeitados pelo Congresso Nacional, um pouco mais de um mês depois, no dia 28 de maio de 2024. Então, a Lei 14.843 de 2024, para todos os fins, foi promulgada integralmente. Todas as menções que a gente fez aqui,
elas estão valendo na prática. Perfeito? Certo, professor Rafael? Nesse sentido, né, o que aconteceu aí, essa discussão foi grande, é importante a gente discutir, porque foi para a presidência falou que não queria, né, o chefe do executivo não queria ter essas restrições, volta para o Congresso mantém como era originalmente, enfim, e passa dessa forma. Importante porque gerou muita discussão isso, né? Tinha o cancelamento, não tinha, quem aprovou, deixou de aprovar, mas, meu amigo, minha amiga, segue exatamente nessa redação que nós passamos a vocês. Hoje só existe uma modalidade, que é essa voltada ao estudo. As outras, para passar tempo com a família, enfim, outras, caíram, não existem mais. Pode seguir, professor Gustavo. É isso. O ouvinte Igor fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou como que a jurisprudência, de qual maneira a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial, tem influenciado a aplicação das saídas temporárias no Brasil. Eu entendo que, inclusive, a amplitude de aplicação dos benefícios penais, incluindo saída temporária, que entra naquela ideia de descarceralização, de situações precárias do cárcere, então, a máxima possibilidade de extensão dos benefícios é realizada por questões até humanitárias, com base em dignidade humana e tudo mais, porque o Estado brasileiro não cumpriu com o que deveria, está previsto na lei de execução penal, como a gente já mencionou. Essa extensão também gerou esse reflexo no Congresso Nacional, isso é um fato, né? A quantidade de extensão, incluindo saída temporária para diversas hipóteses, aqueles incisos que foram revogados sendo trabalhados de forma ampla, muitas vezes até por demais, é possível que isso de fato tenha acontecido, gerou esse efeito cascata, no caso, com essa reação bem severa do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, restringindo o benefício. Isso é uma consequência, tá? De fato, isso é uma menção importante do Igor. A jurisprudência ela teve reflexo direto nessa lei de 2024, tá? Agora, no demais, era uma lei, a jurisprudência bem afinada, tanto no superior, nos tribunais superiores, STF e STJ, como nos tribunais e juízes de primeiro grau. Não havia muita divergência em relação à saída temporária, tá? Era um benefício que se entendia de ampla aplicação, poucas discussões em relação a esse tema, mas, de fato, aplicando de modo mais amplo possível, que gerou esse reflexo, como eu mencionei. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente fechar a nossa live, que são importantes, na minha opinião, que envolvem saída temporária. Dentre elas estão algumas sugestões aí também respondendo a nossa colega Letícia, que perguntou, como eu coloco, na minha opinião, a família ela é essencial, e também o entendimento do professor Nucci, para a reintegração social do preso. Inclusive, na criminologia, que é um tema muito interessante, recomendo nossos ouvintes aí a se inteirarem, porque também é um tema que envolve outras áreas, né, sociologia, biologia, questões de psicologia também, extrapolam completamente a parte jurídica, mas lá é bem trabalhado na criminologia social que a família é um dos instrumentos de controle informal do crime. Qual é o controle formal? É a justiça criminal, né? São as penas, como a gente está trabalhando, execução penal. Mas o controle informal do crime, um desses controles é a família, ao lado, por exemplo, da escola, educação, que o próprio legislador entendeu que é um controle importante, que manteve essa temporária para esse fim. Religião, trabalho, né, igreja, enfim, são mecanismos que servem para demonstrar para a pessoa se tornar mais decente, ter bons preceitos, né, bons ensinamentos, ter uma melhor relação aí social com os seus pares. São instrumentos de educação, né, cívica, e servem informalmente, indiretamente, para a diminuição de crimes. Então, a família ela é importante. Por isso que essa temporada tinha essa relação direta com a família, nessa ideia de feriados, né, de encontros familiares. Era essa a principal intenção. Não era feriado por si só, vamos sair soltando. A ideia era essa, inclusive previsto na lei, como a gente mencionou. Né? Professor Gustavo, posso só fazer um adendo aqui? Com certeza. É o seguinte, meus amigos e minhas amigas, até essa lei também ela traz uma outra disposição no que tange a um outro instrumento, que é o exame criminológico. O exame criminológico é uma perícia complementar feita para auxiliar o juiz, que vai ter que decidir por esses benefícios, pela concessão deles ou não, para auxiliar o magistrado a se aproximar desse grau evolutivo do sentenciado, do reeducando. Verificar como está a psique dele, como que a pena trouxe reflexos a ele,
se ele tem algum arrependimento, se ele não tem, enfim. Quem elabora essa perícia é uma comissão técnica, composta por experts de outras áreas. Nós temos, então, um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, além dos demais membros, dos demais integrantes que são da própria unidade prisional, que acompanham detidamente o cotidiano do sentenciado. E, dentre os peritos, como mencionei a vocês, a gente tem o assistente social, e o assistente social faz muito esse tipo de análise, né, Gustavo? Se o sentenciado mantém algum vínculo com a família ou não. Sim. Seja por meio de correspondências, seja por meio de visitas. E por quê? Porque muitas vezes, como acabamos de mencionar, o sujeito está custodiado numa unidade muito distante da família dele. E a família também não tem meios de ficar arcando com a visita. Mas se ele mantém esse elo, isso é uma coisa muito importante. Até mesmo porque sabemos, bom, todos somos assim, né, meus amigos e minhas amigas. Vejam aí uma mulher quando engravida e tem o seu bebê. Via de regra, o que ela faz quando ela retorna para casa após sair do hospital e ter sua alta? Ela vai contar com a ajuda da sua mãe, da sua sogra, de alguém da sua família. A mesma coisa vai acontecer aqui com o sentenciado. Ao sair do sistema prisional, ele vai ter que contar com a ajuda de alguém. Pai, mãe, irmão, enfim, algum parente próximo. Não sendo isso, aí ele vai ter, né, algum colega, algum vizinho. Temos também o patronato, que está previsto na Lei de Execuções Penais, mas de toda forma, prima facie vai ser a família. Então isso é um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante que o exame criminológico nos traz também diz respeito a essa situação de que forma essa prisionalização trouxe ao agente melhoras ou não. Ah, ele se arrependeu das práticas ou ele só se arrependeu de ter ficado custodiado? Ele se arrependeu do que ele causou para a vítima ou não? Só se arrependeu das suas próprias perdas pessoais, porque ele não tem mais visita, porque ele não está mais convivendo com a família. Tudo isso é analisado para a gente verificar, inclusive, nessa questão dos incentivos a ele, se deve ou não ser beneficiado com uma progressão, com uma saída temporária, dentre outras coisas. Essa é a ideia, essa era a ideia, pelo menos, inclusive, no que tange a saída temporária. Tá? Mas continua sendo a ideia para os demais benefícios, livramento e progressão. Eu tenho que analisar esse contexto todo. Não fosse isso, meus amigos e minhas amigas, a gente só teria um requisito para o sujeito receber benefício, que era o quê? Cumprir determinada quantidade de pena. Mas não é só cumprir determinada quantidade de pena e vai para o semiaberto, e vai para livramento. Não. Eu tenho que verificar se ele tem, como o professor Gustavo vem batendo na tecla, bom comportamento carcerário, se ele busca trabalhar, se ele busca um caminho distante da reincidência. Porque sabemos, para quem está aqui fora, já é difícil muitas vezes arrumar emprego, uma ocupação lícita. Imagine para quem já passou pelo sistema prisional. E aí também trago uma outra reflexão, professor Gustavo. Boa parte daqueles que não caem na reincidência se devem a saírem com uma colocação, uma ocupação profissional, e se devem também àqueles que se rendem à igreja, se convertem, porque isso também é um incentivo. Ele se vê inserido em sociedade, numa coletividade que vai ajudá-lo, uma igreja, uma congregação que vai ajudá-lo. São mecanismos dos quais temos que lançar mão. Todos eles são válidos para que se evite a reiteração, a reincidência delitiva. Então é muito importante a gente fazer essa análise. Não é só um benefício de sair para visitar a família num carnaval. Não é. É todo o aspecto social que vem por trás disso. A cidadania que vem por trás disso. Isso é muito importante. Desculpa, professor Gustavo, voltando. Perfeita observação, exatamente. Como a gente mencionou, né? Família, religião, igreja, são mecanismos de controle. E esse controle não é só em benefício do condenado, é em benefício da sociedade. A sociedade também não quer, nós não queremos que crimes aconteçam. A gente quer a redução da criminalidade ao máximo possível. Ela é como Durkheim, um grande sociólogo, mencionou no século XIX, ele já mencionava, é impossível exterminar a criminalidade, né? Ela sempre vai existir. Ela existe, inclusive, no reino animal. A gente tem
questões que envolvem ali ilicitudes, né? A gente até assiste programas, a gente vê. Então a gente também vai ter no âmbito dos seres humanos, mas reduzir ao máximo possível. E há esses instrumentos de controle, família, igreja, entre outros, são muito importantes. A saída temporária entra dentro desse aspecto também, né? De aos poucos utilizar a família como prevenção para novos crimes. Isso é importantíssimo. O professor Rafael fez menção ao exame criminológico. É certo também que essa lei que a gente está trabalhando, ela também restringiu a progressão de regime prisional, ou seja, fechado para semiaberto para aberto, ela estipulou a obrigatoriedade do exame criminológico, né, que é tema para outra aula, para outra live, mas o que eu queria só mencionar é o seguinte, eu acho interessante até você criar um requisito a mais, né, entendendo, como não entende o legislador, infelizmente, realidade social, que é também um aparato reduzido de profissionais que elaboram exames criminológicos. Então, a gente tem muitos pedidos de progressão, porque a população carcerária é grande, se os requisitos forem cumpridos, bom comportamento, como a gente já mencionou, tem direito, em regra, à progressão, e poucos profissionais, então, vão atrasar a apreciação desses benefícios, a apreciação pelos juízes. Esse é um problema da obrigatoriedade do exame criminológico, por isso que tinha caído essa obrigatoriedade, observando-se esse problema, né, da realidade, né, um problema existente aí de estruturação de aparato estatal. Enfim, até entendo a colocação porque a colocação de um requisito a mais não impede a progressão, é só um requisito a mais. Agora, nesse caso aqui, se está impedindo a saída temporária, né, se está cancelando o benefício, não impondo um novo requisito. A gente já viu, 2 hipóteses sumiram, só tem perfis educacionais. Foi muito mais gravosa, a lei foi muito mais gravosa no âmbito da saída temporária do que na exigência de exame criminológico, na minha opinião. E só para fechar, o colega Igor, para fechar a resposta do colega Igor, me veio à mente, eu mencionei dos tribunais superiores, né, um exemplo de aplicação bem ampla da saída temporária. A gente viu que o 122, o artigo 122, fala que tem que estar em regime semiaberto. Havia uma jurisprudência específica que entendia que em regime fechado também seria possível a saída temporária, se houvesse bom comportamento, requisitos cumpridos, um excelente histórico prisional e tudo mais, seria possível também em regime fechado, o que não está previsto na lei. É esse tipo de coisa, essa amplitude, que também é um meio emergencial de reduzir a população carcerária, gerou também essa reação, tá? Estatal. E lembrando, né, professor Gustavo, que também é importante aquela história de a gente trabalhar com exceção e regra. De onde veio essa jurisprudência, meu amigo, minha amiga? Já vou explicar para vocês. Não é que o juiz inventou ali da cabeça dele isso, foi o seguinte: também temos dificuldade em vagas no regime semiaberto. E muitas vezes acontecia aquela coisa esdrúxula do sujeito ser progredido, mas por não ter a vaga, ficar aguardando no fechado. Ele de fato está no fechado, embora ele já tenha a decisão favorável a ele para ir para o semiaberto. Ele só está aguardando a vaga. Mas de fato ele está no fechado. Bom, tudo bem. Se de fato ele está no fechado, mas ele já deveria estar no semiaberto, ele tem que receber todos os benefícios do sujeito do semiaberto. E um deles era a saída temporária. E aí se inaugurou essa jurisprudência. Só que aí o que era uma exceção passou a ser uma regra, e aí acabaram, né, adaptando isso para outras situações. Muito importante a gente colocar, né, professor Gustavo? E aí o Matheus Marinho, ele traz para a gente o seguinte: olá a todos. Professores, quais são os impactos da política de saídas temporárias na taxa de reincidência criminal e quais medidas podem ser implementadas para reduzir esses índices? Eu vou abrir, já passo de novo a palavra para o Gustavo, porque a gente já está nos 15 minutos finais também aqui da nossa live, mas eu já vou abrir dizendo o seguinte, Matheus: só pelos números que nós mencionamos a você, né, o índice de pessoas que deixam de voltar, que já é um índice pequeno, em comparação com a quantidade de pessoas que era beneficiada com esse instituto. E aí, dos que deixam de voltar, temos ainda um número ainda menor dos que, de fato, cometiam novos crimes. Mas essa foi a bandeira dos governadores para pleitear, para entrar com esse pedido. Inclusive, conversaram com o Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, né, no sentido de, olha, tem que ter uma iniciativa para vedar, para acabar com a saída temporária. Essa discussão, hoje em dia, lamentavelmente, não faz mais nem sentido, porque, como vimos, acabou. Não temos mais saída temporária para nada. Temos para o sujeito que vai estudar. Mas volto a dizer a você, Matheus, quem quer fugir, quem quer cometer novos crimes, não precisa estar em saída temporária.
ele busca um jeito lá dentro da unidade, ele se aproveita e mata, por exemplo, alguém lá dentro da própria unidade, dentre outras coisas. Lembrando que mesmo quem está em regime fechado, em caso de doença, em caso de velório, tem essas permissões para saída. Mas aí são outras situações, não é a saída temporária, é a saída pontual para determinado evento. Então, quem é mal intencionado sempre vai ter subterfúgios para cometer crimes, para praticar coisas erradas. E isso não é, de fato, uma desculpa para eu acabar com o benefício para a esmagadora maioria das pessoas que aproveitavam bem dele, né? Gustavo. A resposta do professor Rafael foi perfeita, é difícil fazer até um acréscimo. A única coisa que eu queria novamente ressaltar é essa. Se criou essa narrativa de que a saída temporária ajudava a aumentar o índice de crimes, né? Aumentando então a reincidência criminal. Mas os números, que inclusive estão aqui na nossa tela, no nosso material, mostram o inverso. Se 95% das pessoas retornaram no Natal, só 5% não retornaram. E desses 5%, como o professor Rafael mencionou, menos ainda cometeu algum delito. Isso é um número que inclusive tem que ser investigado, mas hoje a gente tem 52 mil, a gente já está falando de um universo de 2 mil e a gente tem menos gente ainda. Então me parece que não influencia a reincidência. Pelo contrário, é um mecanismo, na minha opinião, de diminuição de reincidência, porque em algum momento a pessoa vai retornar à sociedade, e esse retorno gradual, essa manutenção do contato com a família, ela era, na minha opinião, muito relevante para evitar a reincidência quando o preso retornar de fato, quando terminar de cumprir sua pena. Tá? Eu penso assim, na esteira do professor Rafael. E para fechar, eu deixo também claro o seguinte: não era uma moleza, e nunca foi, e ainda não é para fins aí, então, de estudo, a saída temporária. Ela tem consequências deletérias, sempre teve e continua tendo. Há outros dispositivos na lei de execução penal que mencionam consequências do descumprimento de saída temporária, como, por exemplo, falta grave. Né? Então, se você descumprir uma saída temporária, não retornar no período adequado ou desrespeitar o perímetro de acordo com a monitoração eletrônica, isso vai gerar uma chamada falta disciplinar de natureza grave, falta grave. E essa falta grave vai gerar o quê? Vai gerar o fato de que você vai retornar, possivelmente, para o regime fechado, vai piorar a sua situação no cárcere de modo muito grande, vai interromper, ou seja, vai reiniciar a contagem do benefício de progressão de regime. Eu estava quase indo para o aberto, foi para o saco, vai de novo para o começo, tá? Vai começar a contar tudo de novo. Todos os dias que você já contou não vai valer de nada, uma punição, então. Zera. Zera, vai zerar. E também, por exemplo, outros benefícios como o livramento condicional e outros têm requisitos subjetivos. Como a saída temporária tem um bom comportamento, também tem outros benefícios. E, obviamente, o fato de você ter descumprido a saída temporária vai influenciar o requisito subjetivo de bom comportamento para outros benefícios, como o livramento condicional, né, entre outros. Então, a pessoa não vai mais ter direito a outros benefícios. Por exemplo, indulto também, indulto presidencial. Um dos requisitos é ter bom comportamento, muitas vezes é um dos requisitos. Né, depende do decreto também. Mas veja as consequências de você não cumprir, os 5% que não cumpriram no Natal, vão ter essas consequências, além de outras, obviamente, mas de cara já tem graves problemas na sua execução de pena. Ela vai lá para trás, vai voltar tudo que já tinha progredido, então não é algo também tão simples, não era algo tão simples o fato de você descumprir, não era nem interessante para o condenado, né, o sentenciado, o reeducando, descumprir essa saída temporária, porque tem consequências graves até para outros benefícios. Mas como o professor Rafael falou, pessoa mal intencionada sempre vai poder descumprir qualquer benefício penal, e inclusive depois de cumprir pena também. O que a gente tem aqui na execução penal, como a gente já falou, é todo um mecanismo de prevenção, né? Tentar ao máximo prevenir. Exceções sempre vão ter. Se a gente tem um índice de reincidência no número baixo, significa que é uma exceção à regra. A gente tem 100% para examinar, né? Então é esse tipo de coisa que me parece que é sempre essencial a gente ver o que é a regra e o que é a exceção. A realidade nos mostra que a saída temporária, no final de 2023, ela foi bem sucedida. Se esse número de ausência de regresso estivesse, por exemplo, 20%, 30%, a gente começa a ficar mais preocupado. Espera um pouquinho, o que está acontecendo? Esse benefício aqui está sendo desrespeitado. 5% me parece um número bem baixo e até, de certo modo, esperado, né? Considerando toda a população carcerária
e todos os esforços que são possíveis para fins de reestruturação da pessoa, né, de reinserção social. E mais, né, professor Gustavo, pensando nesse mundaréu de pessoas que cumpriram adequadamente a saída temporária, agora imagine, não existe mais. Olha que coisa doida, que coisa esdrúxula. Então, uma série de pessoas que, de fato, faziam bom uso desse instrumento, se verem doravante, caso se pensasse, né, na aplicação imediata já desse dispositivo para todos, não poderem mais gozar desse benefício. Isso é uma coisa muito estranha, lamentável, né? Acaba sendo um retrocesso, ainda mais diante desses números que o professor Gustavo trouxe aqui. E aí, no que tange a aplicação desse novo dispositivo, não podemos esquecer, né? É uma lei prejudicial, é uma lei que retira benefícios, que retira direitos. E, via de regra, sabemos, né? Leis prejudiciais são irretroativas. Eu não vou atingir situações passadas, elas valem dali em diante. Certo, professor Gustavo? Perfeito, exatamente. Inclusive, a posição do patrono da casa, professor Nuit, mencionou novamente nessa linha, que eu concordo, estamos juntos nessa ideia, eu concordo plenamente de que a gente está falando de um instituto prejudicial, uma norma, né, recente, posterior, que é prejudicial. Então, em regra, ela só vai ser aplicada para novos crimes, né? Essa é a linha, mas com certeza é uma discussão que vai haver muita discussão, tribunais superiores e tudo mais, se é uma questão meramente processual, na minha opinião, ela envolve norma material, como também entende o professor Rafael, o professor Nutt também, na minha opinião, só para novos crimes, e aí é um modo também de você evitar a aplicação dessa norma que ela é bem radical no sentido de limitar esse instituto. Vai jogar mais para frente essa discussão. A gente não vai ter aplicação momentânea da lei, se entender, como eu também entendo, que é uma norma material e prejudicial, nesse caso, aos condenados. Então, sim, somente novos condenados. Aqui, meus amigos, só para você que não faz direito compreender o que a gente está dizendo. É uma norma material no sentido de que ela afeta um direito mesmo, um direito material do sujeito, de sair, de ter a liberdade. Não é uma norma meramente procedimental, que diz respeito ao processo, enfim. Diz respeito a um direito, a uma implicação direta. E aí, como tal, ela só pode ser aplicada daqui em diante, mas para quem for condenado, para quem responder por crimes daqui em diante. Aqueles que já foram sentenciados, que já estão cumprindo pena, esses, a lei não vai retroagir. Vão continuar, é a nossa sugestão aqui, tá? Nada do que a gente está dizendo aqui é pacífico. E cabe a você, operador de direito que está nos assistindo, também suscitar isso nas suas peças. Discutir, arejar, ventilar essa ideia. Tá? E aí o que aconteceria para quem já está cumprindo pena? Para quem, por exemplo, aqui, demos o exemplo, acabou de voltar da sua saída temporária lá em 2023, corretamente, pleitear que mesmo com a alteração legal, continue recebendo esse benefício. Não deve ser afetado pela lei nova que é prejudicial, que só deve valer para os novos condenados daqui em diante. Ok? É isso, eu estou tentando trazer em linhas gerais aqui para que vocês que não fazem direito possam também compreender e acompanhar. Certo, professor Gustavo? Perfeito. E se isso for interessante a você que está nos assistindo ou ouvindo, faça esse pedido, então, de não aplicação do Instituto, por ser uma norma, né, que envolve liberdade, então uma norma material que não pode retroagir para o caso do seu cliente que cumpre já a pena, já cumpria quando entrou em vigor essa lei, e aí você vai ter como instrumento, eventualmente, se for indeferido o seu pedido, você tem o agravo em execução, utilize esse instrumento recursal que está na lei de execução penal, qualquer decisão de juiz de execução penal cabe um agravo, sobe para o tribunal, ou especialmente habeas corpus, tá, gente? Habeas corpus. Envolve liberdade, tem urgência, muitas vezes, a saída temporária, está se aproximando, eventualmente, um feriado familiar, essa situação que a gente já mencionou, se utilize também do habeas corpus, que tem a possibilidade de liminar, para o tribunal examinar rapidamente essa questão e, eventualmente, conceder o que você pretende. Perfeitamente. E eis o motivo dessa live, né, professor Gustavo? A gente trazer aí um tema tão recente, com tantos reflexos, tanto para nós que trabalhamos aqui do lado da justiça, como para quem, de fato,
tem interesse nessa área, pensemos aí em psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, para quem é envolvido, ainda que reflexamente, trabalha, atua num caso assim, ou tem conhecidos assim, é muito importante a gente tratar desses temas. Muitas vezes a sociedade ela acaba se contentando com aquelas notícias de programas aí, né, midiáticos, que tratam aí de banhos de sangue, de crimes, são mal informadas sobre o assunto. E eu confesso, viu, professor Gustavo, às vezes eu estou, por exemplo, na academia, ou eu estou a caminho de algum lugar e eu escuto as pessoas comentando, me dá uma vontade de falar, olha, amigo, vem cá que eu vou te explicar. Na verdade, não é assim, não funciona dessa forma. A mesma coisa quando se fala de auxílio-reclusão, a gente vê tantos erros, né? As pessoas comentando. E me coça para falar, mas aí eu acabo nem entrando no assunto, porque aí começa aquela questão, é político, não é político, não tem nada de político, a gente está falando que está na lei, é abrir o dispositivo e ler, né? Mas é muito importante a gente poder trazer a luz para esse tipo de discussão, e mais uma vez, aqui já encerrando, eu agradeço demais, não só por participar dessa live, mas por todo o material e a pesquisa extensa, professor Gustavo, que o senhor trouxe para a gente, sempre nos brindando aqui com as suas participações, né, Vitor? Exatamente, é uma temática que muitas vezes ela se torna tão densa, né, para debates fora do ambiente acadêmico, do ambiente de pós-graduação, e vocês conseguiram trazer uma leveza e uma clareza muito bacana para essa temática. Então, em nome da EBRAD, eu só tenho a agradecer, mas antes disso eu passo a palavra para o professor Gustavo, para as suas considerações finais, professor, fica à vontade. Eu que agradeço pelo convite, por esse debate, esse diálogo maravilhoso, pela presença dos nossos ouvintes também. E é sempre uma alegria, um prazer discutir qualquer tema aqui na EBRAD. A gente sempre tem essa liberdade, essa profundidade, né, para trabalhar com esses temas. Foi um enorme prazer essa live, essa participação com vocês. Tendo novidades, tendo dúvidas também, podem nos mandar, né, Vitor? A gente faz questão aí de responder, mesmo fora do ar. Você conte sempre com o nosso apoio, e se você não é nosso aluno, depois dessa aula, não pense duas vezes, se inscreva. Nós temos curso de pós-graduação em penal e processo penal, mas também temos um curso específico de execuções penais, que é justamente essa área que nós tratamos hoje. E não envolve só pena, não. Envolve aquilo que nós discutimos na última live, que também foi um sucesso. Se você não assistiu, busque o link, com a professora Simone, tratando sobre a questão das medidas de segurança dos inimputáveis. Também uma live especialíssima, né? Essa questão de medida de segurança, de pena, é tratada nas execuções penais. E se você tem interesse, comissão técnica de classificação, esses benefícios todos, há um curso rápido, aí já não é mais uma pós-graduação integral, com a quantidade de aulas, rápido, sobre execuções. Faça a pesquisa aí, você vai ter todo o acesso à nossa instrução para como se inscrever nesse curso, que é bem interessante, né, Vitor? Maravilha, professor. Então, eu agradeço aqui ao Leonardo, a Juliana, Ana, Igor, Letícia, todos que participaram desse encontro. Nós percebemos aqui no backstage, foi bem movimentado, a galera gostou muito, está agradecendo aqui pela live, professores. Então, eu só reforço o convite do professor Rafael, isso aqui foi uma pequena palhinha do que nós oferecemos aqui dentro da EBRAD. Sempre lembrando também, pessoal, que os nossos cursos em penal, especificamente, são capitaneados pelo professor Guilherme Nucci, né? Então, todos os professores têm o aval dele ali para participarem. Então, é um conteúdo excelente, o melhor do mercado. E vocês perceberam nesse pouco período de tempo que nós debatemos essa temática aqui com vocês. Professor Rafael, muito obrigado mais uma vez. Professor Gustavo, com certeza teremos novos encontros aqui no EBRAD Live. Muito obrigado a todos e um excelente restante de dia. Obrigado, até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.